Amém? Nós estamos estudando, irmãos, nesse mês de setembro, sobre escatologia, né? Ou seja, o estudo das últimas coisas, os últimos acontecimentos. Muitos colocam como o fim do mundo, né? Determinam como o fim do mundo. E nós estamos estudando. Quinta-feira passada nós falamos sobre a morte, o que há logo após a nossa morte. E hoje nós vamos estar falando especificamente sobre a vinda de Cristo, irmãos. Agora vejam bem, eu vou falar especificamente sobre a vinda de Cristo. Os eventos que vão acontecer juntamente com a vinda de Cristo, nós estaremos estudando posteriormente. Ou seja, o arrebatamento, como se dará, o milênio, o tribunal de Cristo, tudo isso nós vamos estar vendo nessas quintas-feiras, tá bom? Marcos 13, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão quem, irmãos? O dia que Jesus vai voltar, ninguém sabe, irmãos. E eu creio que o Senhor já fez desta maneira, para que nós, irmãos, estejamos esperando e não relaxássemos, né? Se tivesse uma data marcada, Jesus não vai voltar hoje, não vai voltar amanhã, então eu vou ficar aqui bem à vontade, viver de qualquer jeito. Não, irmãos. Jesus já nos deixou na expectativa, assim como tem lá a parábola, né, do Senhor que confia os seus bens aos seus servos, e ele vai numa longa viagem, e quando volta de surpresa: ei, vem cá, como foi que você tratou os meus bens? Vem cá, vamos prestar contas. É assim, irmãos. Então nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está aguardando aqui ansiosamente a vinda de Jesus? Meus amados irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê em Mateus os capítulos 24 e 25, a gente vê em Marcos capítulo 13, esse capítulo nós tiramos esse versículo, e Lucas 21, esses capítulos, irmãos, Jesus Cristo aqui, ele faz uma extensa, o próprio Jesus, ele faz uma extensa consideração sobre a sua vinda. Nesses capítulos que nós vemos aqui, Jesus fala especificamente mais da sua vinda. Amém? Então, queridos e amados irmãos, é da própria boca de Jesus, irmãos, quando a gente abre esses capítulos, e aqui a gente pode ver, irmãos, quando Jesus fala da sua própria boca, que não há qualquer tipo de dúvida, irmão, sobre a sua volta, porque Jesus, ele voltará, ele vai voltar. Então, quando ele fala, Jesus mesmo nos dissipa toda dúvida, porque ele vai voltar. Amém? Os cristãos, irmãos, do século I, eles acreditavam que a vinda de Jesus e o fim do mundo se dariam ainda a eles lá em vida. Eles tinham tanta convicção da vinda de Jesus, que eles aguardavam para aqueles dias, com expectativa. É por isso que lá em Atos nós vemos a igreja, os cristãos vendendo os seus bens, depositando aos pés dos apóstolos, porque eles tinham essa esperança, essa expectativa da vinda de Jesus para aqueles dias. Eles diziam: não, a gente não pode perder tempo, não, a gente tem que investir tudo no reino de Deus, e vendiam as suas propriedades, as suas coisas, e depositavam nos pés dos apóstolos, porque eles aguardavam, eles diziam: isso aqui não vai me servir daqui uns dias, Jesus está voltando. Agora, irmãos, também na igreja primitiva, outros também usavam e sabiam que Jesus estava às portas, tinham essa fé e essa convicção, mas, irmãos, eles usavam isso como desculpa. Olha só, não, Jesus está voltando, então usavam isso como desculpa para não trabalhar. Para não trabalhar. É por isso, irmãos, que a gente vê
Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3, Paulo diz assim, olha, que os irmãos dizem, não, Jesus está voltando, então pronto, não precisa mais trabalhar, não precisa mais fazer nada. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já começa dizendo, olha, nós sabemos que Jesus vai voltar, e eu rogo a vocês, porque o rogo, irmãos, é mais do que uma oração. Eu rogo pela vinda de Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes. Aí Paulo diz, olha, irmãos, tem algumas coisas que vão acontecer para Jesus voltar. Antes vai ter a apostasia, antes vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. E é por isso que Paulo, ali ele pega um pouquinho mais duro e diz, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Não, Jesus está voltando, então pronto, eu vou mais lá ligar para nada, né? Eles usavam isso. Aí alguns anos mais tarde, Pedro também, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, Pedro também, nessa expectativa da vinda de Jesus, ele também fala, do versículo 1 ao 10, 2 Pedro 3, do versículo 1 ao 10. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Olha o que Pedro está dizendo. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, olha o que Pedro está dizendo, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, andando de acordo com os seus desejos, as suas vontades, fazendo chacota, num linguajar bem cearense, da vinda de Jesus, desprezando aquilo que a palavra de Deus diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Esses crentes só vivem dizendo que Jesus vai voltar. Porque desde que os pais dormiram, olha aí a primeira aula, dormindo aqui é somente um eufemismo para dizer que eles morreram, não quer dizer que eles estão dormindo. Amém, irmãos? Os irmãos se lembram, a primeira ministração. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelos quais coisa pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, meus queridos e amados irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para muitos, Jesus está demorando a voltar, mas não se esqueça que um dia para ele é como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco. Por que o Senhor é paciente, irmãos? Não querendo que algum se perca, senão que todos venham arrepender-se. Nosso Deus é tão bondoso que Ele está adiando a sua vinda, esperando que as pessoas se arrependam, irmãos. Amém? Você está entendendo a necessidade de pregar o Evangelho? Jesus está esperando, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, ninguém vai estar esperando, porque ninguém espera ladrão à noite.
está todo mundo dormindo, está todo mundo inconsciente, está todo mundo sem esperar. Ele vai vir como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Jesus vai voltar como um ladrão à noite. As últimas palavras de Apocalipse, irmãos, lá, Apocalipse 22, 20, essas palavras expressam essa esperança cristã da vinda de Cristo e da consumação dos séculos. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo vem, amém? Ora vem Senhor Jesus, ou seja, Maranata. Ele está dizendo: certamente, cedo venho. Então, queridos e amados irmãos, por que eu estou dando todos esses versículos para os meus amados irmãos? Para comprovar, irmãos, que nós não temos nenhuma dúvida que a igreja primitiva, os apóstolos, eles esperavam a vinda do Senhor Jesus, naquele tempo, né? E aí tem mais, irmãos, o cristianismo todo, ele se desenvolveu com essa esperança, com essa fé, aguardando a vinda do Senhor Jesus. O cristianismo todo se desenvolveu assim, irmãos. A igreja do Senhor, os cristãos esperando a vinda do Senhor Jesus com ansiedade, com desejo. Sabe por quê, irmãos? Porque para os cristãos, irmãos, para os servos do Senhor, esse será um momento único e muito especial. Esse será, irmãos, um momento que vai se realizar tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós ansiamos, porque será o nosso encontro com o Senhor, amém? Vai ser o nosso encontro com o Senhor, e bem também com o eterno e pleno gozo em nossa nova morada nos céus, definitivamente para com Ele. Deixa eu repetir essa última parte, irmãos, porque senão minha mensagem vai ficar como se eu estivesse mentindo aqui. Porque eu acabei de pregar e acabei de dizer que os cristãos esperam com ansiedade, com desejo. Eu acabei de dizer que os cristãos esperam com alegria a vinda de Jesus. Aí depois da mensagem eu preguei para a igreja dizendo, irmãos, que esse é um desejo que vai se realizar. Por quê? Porque nós vamos estar frente a frente com o nosso Senhor, e também nós vamos receber a nossa morada celestial. Aí, irmãos, eu entendo que aqueles que esperam com ansiedade, com alegria, vamos dar um glória a Deus, vamos glorificar o Senhor. Porque senão a minha mensagem fica como mentirosa, irmãos. Não é isso que a igreja espera, não, irmãos. Não é isso que a igreja do nosso tempo espera, não, com ansiedade. A garantia da volta de Jesus, irmãos, a garantia que Ele vai voltar, também está numa expressão que nós conhecemos bem. Está lá em João 14:3, que o próprio Jesus, ali dando as últimas instruções para os seus discípulos, Ele diz isso aqui, Ele diz essa frase: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo que está dizendo. Amém? Então há uma garantia, irmãos. Há uma garantia. E a vinda do Senhor Jesus, ela tem algumas características muito importantes de nós compreendermos. Como eu falei, hoje eu não vou falar sobre o arrebatamento e nem vou falar sobre o milênio, porque a vinda do Senhor Jesus envolve isso também. O arrebatamento se dará no mesmo momento que Jesus vier nos céus e tocar a terra, ou o arrebatamento, a vinda de Jesus se dará em duas ocasiões. Ele virá até os céus, vai arrebatar a igreja, e depois, no outro período, ele volta com a igreja até a terra. E isso nós vamos ver depois.
Amém? A vinda de Jesus, ele vai iniciar o milênio, vai concluir o milênio é literal, é espiritual, como é que é? Então nós vamos estar vendo, para nós sermos cristãos conscientes, irmãos. Logicamente que há vários pensamentos teológicos, mas nós vamos dizer aqui, aquele que mais nós compreendemos ser o que nós absorvemos. Não quer dizer que os que pensem de maneira diferente estejam errados, porque isso aqui, irmãos, são a doutrina das últimas coisas que vão acontecer. Amém? Então, irmãos, a vinda do Senhor Jesus, ela será pessoal. Se eu for e vos preparar lugar, a primeira característica é que ela é pessoal. Virei outra vez. Eu, a pessoa de Jesus, eu que vou voltar. É pessoal, irmãos. Ele mesmo, irmãos, que declarou isso, né? Paulo também declarou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo diz o seguinte: porque o mesmo Senhor, o mesmo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, é o mesmo Jesus, irmãos, é o mesmo Jesus. A vinda dele será pessoal. E agora também tem um dado muito interessante, porque Jesus, ele será física, irmãos, essa vinda de Jesus. As palavras dos dois anjos, os dois varões, quando Jesus subiu, a gente pode ver lá em Atos capítulo 1, versículo 11, o que é que os dois anjos dizem, os dois varões? Olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, da mesma maneira ele vai descer. E os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim, da mesma maneira, como para o céu vistes ir. Amém? Então, da mesma maneira que Jesus subiu, ele vai voltar. Amém? Uma outra questão, irmãos. Quando Jesus vier, a vinda dele será visível. Todo olho verá. Nós estamos estudando aí as heresias, né, das seitas. E uma das heresias era justamente essa, que os testemunhas de Jeová, eles, pelo fato de eles dizerem várias vezes, marcarem a vinda de Cristo e não se cumprir, nós vimos aí, e nós vimos que somente Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. Os testemunhos de Jeová marcaram vários anos que Jesus ia voltar. Então, irmãos, em 1975, se não me falha, foi essa profecia, eles disseram: não, Jesus vai voltar nesse ano, 1975. Os testemunhos de Jeová esperaram mais uma vez. Jesus não veio naquele ano, e aí o corpo governante, que são para eles os representantes de Deus aqui nessa terra, disseram o seguinte: não, Jesus veio, mas ele veio espiritualmente e iniciou o seu reinado sobre a terra. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus, quando vier, todo olho, não é espiritualmente, todo olho vai ver, irmãos. Do Oriente ao Ocidente vai ser visto a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A gente pode ver muito bem isso aí, irmãos, em Mateus 24:30, né? 24:30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E também a outra característica, eu já falei para os irmãos, da vinda de Jesus, será inesperado, irmãos, né?
será inesperado. Ninguém pode prever a segunda vinda de Jesus, tá bom? Queridos e amados irmãos, eu creio que não tem nenhuma dúvida que Jesus está voltando, vai voltar, amém? Jesus vai voltar. Nós podemos ver que Jesus disse que ele vai voltar. Nós podemos ver que a igreja sempre esperou Jesus voltar. E não é diferente dos nossos dias, irmãos. Não é diferente dos nossos dias. Nós devemos aguardar com esperança, com ansiedade, no bom sentido, né? A vinda do Senhor Jesus. Agora, irmãos, será que está próximo de Jesus voltar, irmãos? Será que está próximo? Vamos ver mais uma vez. Marcos, se não me falha a memória. Não, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Ninguém sabe, não tem data para a vinda de Jesus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aqueles que estão em Cristo não estão mais em trevas, irmãos. Para que a vinda de Jesus não nos surpreenda como um ladrão. Veja o outro versículo. Eu creio que eu anotei aqui errado. Mas diz o seguinte, ó irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, conhecereis os tempos e as estações, a fim de que aquele dia não os apanhei de surpresa. Talvez seja a versão, né, que está diferente, né? Então, nós não podemos prever a vinda de Jesus, mas nós podemos, irmãos, por aquilo que acontece, nós poderemos perceber que está próximo a vinda de Jesus, amém? Então eu vou dar aqui alguns sinais da vinda de Jesus, irmão, não aqueles que nós estamos acostumados a ler lá em Mateus 24, quando a gente prega da vinda de Jesus, que haverá terremotos, que haverá a multiplicação das pestes, né, das doenças, e esses sinais que nós somos acostumados sempre, nação contra nação, mas eu quero dar outros sinais esta noite, para que nós possamos, irmãos, observar e possamos compreender que Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja. Amém? O primeiro sinal, irmãos, que ele voltará, né? Nós podemos ver claramente lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Nós sabemos que Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. E ele diz assim: tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o que, irmãos? O fim dos tempos, irmãos. O fim dos tempos, a vinda de Jesus, o fim do mundo. Muitos correrão de uma parte para outra. Nós estamos falando de uma época, irmãos, que não tinha avião. Nós estamos falando de uma época, irmãos, que não tinha trem. Nós estamos falando de uma época que não tinha carro, irmãos. Mas ele diz que muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência ou a sabedoria, e acontecer o que, irmãos? Se multiplicará. O saber, o conhecimento, a ciência ia se multiplicar. Nós temos visto isso, irmãos? Deixa eu dar aqui alguns dados para meus amados irmãos. Durante, irmãos, a maioria, irmão, do tempo, da história da humanidade, as coisas mudaram muito lento, irmãos, muito lento, de forma muito lenta. Era muito lenta mesmo, irmãos. Era muito vagaroso. E isso começou a mudar com a invenção da imprensa, quando Gutenberg, né, ele inventa a prensa, e ali as coisas começaram a mudar. Por quê, irmãos?
porque ali começaram já a imprimir, as notícias começaram a se divulgar mais rapidamente, as informações começaram a se divulgar mais rapidamente, e também a se guardar mais conhecimento e mais informações. E aí as coisas começaram a acelerar, irmãos. E foi no século passado agora, irmãos, que a maioria das invenções, elas começaram a ser aperfeiçoadas, justamente, irmãos, pelo resultado desse processo tecnológico. E no século passado as coisas começaram a ter uma velocidade maior. O conhecimento começou a tomar uma velocidade maior. Para você ter uma ideia, irmãos, os nossos avós, quando eram meninos, eu acho que aqui a grande maioria ainda tem avós, né? Eu não tenho mais, mas os nossos avós, quando eles eram meninos, só para a gente ter uma ideia assim, eles viajavam de maneira muito parecida com os faraós, irmãos, há 3.500 anos antes. Se deslocavam de cavalo. Pronto. Vou dar um testemunho aqui bem próximo. O pai da irmã Rosinha, falecido 3 anos, filha? Há 3 anos. O seu Zé, na sua mocidade, ele transportava, irmãos, para o Pará, e trazia do Pará para cá mercadoria em lombos de jumentos, comboio. 1920 e pouco, aqui no Nordeste do Brasil, havia uma briga no sertão, porque os cangaceiros, lá vai o pastor de novo para o cangaço, viu? Os cangaceiros queriam impedir o progresso do sertão, porque estavam abrindo estrada. Não tinha estrada naquele tempo, irmãos, era só veredas, caminhos. Era difícil o deslocamento de uma cidade do interior para outra. É por isso que esses bandos de marginais, eles chegavam numa cidade, cortavam o telégrafo, pronto. Ficavam 1 dia, 2 dias, fazendo todas as maldades, porque não tinha como um carro se deslocar, não. Eu só estou querendo trazer a consciência dos meus amados irmãos, para os irmãos entenderem como foi dado um salto no conhecimento, irmãos, de uma hora para outra. E esse salto do conhecimento, da ciência, indica o quê, irmãos? Que nos últimos, o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência o quê? Se multiplicará. Tem se multiplicado, irmãos? Eu não sou muito velho, irmãos. Eu me lembro que alcancei aí o celular tijolão. Bichão desse tamanho. Porque tinha um vizinho lá da minha casa aqui, e um dia eu ia passando de bicicleta, e ele parado na moto com aquele bichão. Nunca me saiu essa cena da minha mente. Bichão desse tamanho. Todo faceiro em cima da moto. E hoje tem celular que você bota por baixo da porta de casa. Hã? Não, um irmão próximo da minha casa, mas não é irmão fada não, né? Você não tem moto, tem fada. Aí o negócio pega, né? Não era o Pada não. Nesse tempo eu nem conheci o Pada. Bem, irmãos, então, irmãos, esse avanço do saber é cada dia mais veloz, né? É cada dia mais veloz, irmãos. Então, irmãos, a ciência se multiplicou. É um sinal da vinda do Senhor Jesus, irmãos. Hoje, irmãos, os tratados médicos, os avanços da medicina, eles são, irmãos, atualizados diariamente. Diariamente, irmãos. Hoje está tudo diferente, irmãos. A ciência tem se multiplicado, amém? Agora vamos ver aqui Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Apocalipse 11, versículo 9. Nós vamos ver aqui a morte daqueles 2 profetas, lá, que Apocalipse fala, né? E aí ele diz assim: e homens de vários povos,
e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Mataram o profeta lá, nas ruas de Jerusalém, e isso vai acontecer ainda, viu, irmãos? Diz o livro de Apocalipse. E aí, irmãos, eles ficaram lá expostos 3 dias, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O rádio e a televisão já está ultrapassado, irmãos. Já está ultrapassado. Eu acho que são poucas pessoas, fora o pastor, que escuta rádio ainda. Eu escuto porque... Danilo também, glória a Deus. Eu escuto, irmão, porque não tem perigo de eu deslocar o carro e não estar nas notícias. Não tem perigo, né? Agora, quando eu vou viajar para longe, é um louvor, negócio. Mas por aqui, irmão, eu estou sempre escutando as notícias, né? Então, irmãos, mas está ultrapassado, irmãos. Com o advento da internet, o rádio e a televisão ficaram ultrapassados. Lembro-me também, não faz muito tempo, menino, que lá no Parque Santo Antônio, depois do Mudubim, próximo ao Parque São José e Parque Santa Rosa, onde o pastor passou a infância, me lembro, irmãos, que nós não tínhamos televisão e aquele bocado de menino para casa do seu Eliés, que era o mais rico do bairro. A sala ficava cheia de meninos, tudo assistindo televisão, preto e branco. E tinha mais. Quando a bicha começava a chuviscar, né? Tinha um negócio lá de um transformador, mexia lá, o cara tinha que se levantar. Não tinha negócio de controle remoto, não. Para mudar o canal, também tinha que se levantar, irmão. Tem gente rindo que é do meu tempo, né? Tá se lembrando, né? Tá se lembrando aí, né? Daqueles bons tempos, né? Quem alcançou essa televisão com transformador? É, irmãos. Mas isso aí, irmãos, e ali naquele tempo era chique. Aí a gente olha hoje, irmão, cada celular é uma televisão, irmãos. Você anda com ela no seu bolso. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque um dos sinais da vinda de Jesus é o avanço da comunicação, irmãos. A comunicação avançou. Tanto é que nesse versículo, irmãos, vejam bem, ele dá a entender isso, irmãos, que quando foi escrito, irmão, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, amém, irmãos? Mas o que é que ele diz aqui? Que os homens de vários povos, tribos, línguas e nações iam ver o quê? O corpo dos 3 profetas lá, estendido. E eles iam ver como, irmãos? Celular, televisão e os meios de comunicação que ainda vão existir. Amém, irmãos? Os irmãos compreenderam? Então, irmãos, quando isso acontecer futuramente, todos vão poder ver, porque a tecnologia, a comunicação já está muito avançada. E quando foi escrito o Apocalipse, no ano 90 depois de Cristo, mais ou menos, 96, não existia isso, irmãos. Como é que uma pessoa escreve um negócio desse que todo mundo vai ver? Vai ver como? Não tinha como eles terem esse discernimento. Mas por causa do avanço das comunicações. E aí, irmãos, essas profecias que anteriormente foram dadas, poderia até achar que fosse um sentido figurado, né? Porque para eles era algo sem noção. Mas hoje nós estamos vendo sendo realizado literalmente isso. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3. Nós temos visto isso também, irmãos. É um sinal da vinda do Senhor Jesus. Vejam bem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé, irmãos? Alguns dizem, não é deixar de congregar, é voltar para o mundo. É muito mais do que isso, irmãos. Apostatar da fé, irmão, é além de você deixar a sua fé, você vai se voltar contra ela. Você se volta contra ela. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. O que é isso aí que nós vamos ver, irmãos, e temos visto nos últimos tempos? O versículo 1 diz o quê? Que nos últimos tempos, ou seja, quando estiver próximo à vinda de Jesus, aí acontecer, sabe o que, irmãos? O surgimento de falsos cultos a Deus. A gente tem visto isso ultimamente, irmãos? Falsos cultos? Paulo deixa claro aqui, irmãos, né, que nos últimos tempos, ou seja, no fim da dispensação da graça que nós estamos vivendo agora, o povo ia se desviar da simplicidade da fé, da simplicidade do evangelho, para dar ouvido a espíritos enganadores, irmãos. As pessoas não querem mais alimentar sua fé num culto como esse, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, orando a Deus. As pessoas querem agora que tenha algum movimento extra a palavra, extra a ministração da palavra, extra o louvor, que possa lhe arrepiar, que ele possa ter algum sentimento, para que dizer que Deus está ali. E aí, irmão, esse é um falso culto, irmãos. E esse não é o culto lá de Romanos 12, culto racional, que Paulo fala não, irmãos. Amém? Quantos estão compreendendo, irmãos? E aí, irmãos, as pessoas vão dar ouvido a espíritos enganadores, irmãos. A espíritos enganadores. Pessoas vão em busca desses movimentos, desses falsos cultos, igrejas lotadas, cheias, irmãos. E as pessoas estão lá, irmãos, pensando que estão glorificando a Deus. Muitas até pela a inocência mesmo, outros não, né? E eu não vou nem falar, irmãos, dos falsos cultos, das seitas, que muitos estão também pensando que estão prestando culto a Deus. Os TJs, mormons, no espiritismo, pensam que estão prestando um culto a Deus. E isso tem aparecido com abundância, está aumentando, vai aumentar mais ainda. Porque, irmãos, hoje, irmãos, a questão de as pessoas quererem a disputa de ministério, as pessoas estão fazendo tudo para encher as igrejas e oferecendo um falso culto a Deus, para agradar os homens. Infelizmente, é um sinal da vinda do Senhor Jesus. É um sinal, irmãos. E aqui no Brasil, irmãos, com a doutrina da prosperidade, que começou bem antes, mas chegou aqui no Brasil em 77, o Ednar está aqui, que fala inglês melhor do que eu, mas eu nunca pronuncio o nome desse camarada, McClatchy, McClatchy. Esse camarada trouxe, o Edir Macedo, R.R. Soares, tudo era congregado com ele, pegaram ali a semente e desenvolveram a semente, irmãos. E hoje as pessoas estão indo para a chamada igreja, para buscar o carro novo, para buscar a geladeira nova, para buscar isso, para buscar aquilo, e isso não é culto a Deus. O culto a Deus é quando a gente sai da nossa casa para ir para a casa de Deus, irmãos, e com a mentalidade que eu vou para a casa do Senhor, glorificar a Ele, adorar a Ele, reconhecer quem eu sou, reconhecer quem Ele é na minha vida. Amém, irmão? Ser grato a Ele. Isso é o verdadeiro culto. Tem alguém aqui que é grato a Deus, irmão? Esta noite, amém? Você pode glorificar a Ele aí, adorar a Ele. Muito bem, irmãos. Mais uma marca, mais um sinal, melhor dizendo, da vinda de Jesus. Qual é? Vamos ver aí Lucas 17,
versículo 26 e 27. Veja aí se Jesus está próximo, pelos sinais que nós estamos dando aqui, dele voltar. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia, irmãos? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Não, é só os dois, né? Só os dois. Então, irmãos, aqui Jesus, ele está deixando bem claro como será o dia, o que estará acontecendo quando estiver próximo de Jesus voltar. Ele diz que vai ser como nos dias de Noé, irmãos, né? Ele compara e diz que as condições vão ser semelhantes. O que acontecia nos dias de Noé, irmãos? Tinha um pregador da justiça, pregando constantemente, Noé, e as pessoas, irmãos, e estava cada um buscando os seus interesses, os seus desejos e as suas vontades. Ninguém dava ouvido a Noé. É isso que o Senhor quer dizer aqui, irmãos, que também nos dias de hoje, as pessoas vão estar buscando os seus interesses, realizar os seus desejos, as suas vontades, viver as suas vidas, e não vão estar dando muito ouvido, irmãos, àquilo que se anuncia da vinda também do Senhor Jesus. Noé anunciava, vai ter um juízo sobre a terra, vai vir um juízo, vai vir o dilúvio, e as pessoas, doido, esse aí é maluco, essa aí vai procurar o que fazer, rapaz. Então ainda crê nessas baboseiras. Lembrando, irmãos, que no tempo de Noé não tinha chuva ainda. Lá em 6 Gênesis diz que saiu um vapor da terra, e as pessoas, não tinha mar próximo a Noé, e ele construindo uma arca, pregando, e as pessoas dizendo, ó o doido, ó o louco, aqui não tem nem água para botar essa barca que ele está fazendo aí, isso é um louco, é um maluco. E hoje muitos estão assim, a gente está pregando, está falando, está alertando, olha, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus está às portas. E muitos dizem, mas esse pregador aí, todo mundo diz isso. E tem mais, as condições morais do povo no tempo de Noé, e as condições morais do povo no dia de hoje, irmão, são parecidas. Veja aí Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos ver se são parecidos. A humanidade hoje com a humanidade do tempo de Noé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é só má continuamente. Será que a humanidade de hoje não está parecida com isso aí, não, irmãos? Pior, né, irmão? Também, irmãos, veja aí, Gênesis 6, 11. Vamos ver se está parecida essa geração com a nossa. Gênesis capítulo 6. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de quê, irmãos? Será que está parecida, irmãos, nossos dias com os dias de Noé? Aí Jesus diz, pois a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Então nós devemos alertar, irmãos. Jesus vai voltar. Jesus está voltando, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3. Já estou encerrando, irmãos. Este é o último sinal desse momento aqui, né, irmãos? Na Bíblia tem muitos outros sinais da vinda de Jesus. 2 Timóteo capítulo 3. Olha aí, irmãos, eu quero que vocês agora, irmãos, prestem atenção nesse sinal. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nós estamos falando, irmãos, dos últimos dias.
sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, da piedade, né? Destes, afasta-te. Vamos mais à frente, Arthur. É todo 3 aí? Não. Porque desse número, irmãos, são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, desejos desenfreados, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Vamos ficar só até aí, irmãos. Então, queridos, Paulo aqui, irmãos, ele está fazendo, irmãos, aqui um alerta aos obreiros da igreja. Paulo aqui está querendo animá-los para que eles permaneçam firmes, eles e as suas igrejas, permaneçam firmes, irmãos, em Cristo Jesus e na sua revelação, ou seja, na sua palavra. Porque Paulo aqui está querendo dizer, irmãos, olha, nos últimos tempos vai acontecer tudo isso. E se nós tirarmos os olhos de Jesus, irmãos, e colocarmos nessas coisas, nós não vamos nos desanimar. Amém ou não amém, irmãos? E esses tempos, irmãos, vejam bem, prestem atenção. Esses tempos, eles serão espiritualmente difíceis, penosos para os verdadeiros servos de Deus. Vai ser um tempo difícil, irmãos, para aqueles que querem servir a Jesus em sinceridade. Amém ou não amém, irmãos? A Bíblia diz que esses homens serão amantes de si mesmos, irmãos. Não é o amor próprio que nós devemos ter, né? O amor próprio no sentido de você se amar, se cuidar, se zelar. Mas esses amantes de si mesmos, irmão, se amarão colocando eles em primeiro lugar, à frente de todas as coisas. E aí diz, irmãos, essa parte aqui, volta lá para o versículo 1, Arthur. Não sei se é no primeiro ou é no segundo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Segundo, porque verá, olha aí, ó, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos, o 3. Sem afeto natural, irreconciliável. Sabe o que é esse sem afeto natural, irmãos? É que nesses últimos tempos, irmãos, Satanás, ele vai, irmãos, promover uma grande destruição da família. Ele vai, como nós temos visto. O que é que vai acontecer, irmãos? Os homens e as mulheres não terão afeto natural. O que é esse afeto natural, irmãos? Não amarão, irmãos, as suas famílias, né? Não terão afeição pelas suas famílias. As mulheres vão lançar fora os seus filhos ou vão matar os seus filhos. Alguém já viu isso acontecer algum dia por aí? Vai acontecer isso, irmão, nos últimos dias. Não vai ter afeto natural. Os homens, irmão, não vão ter nenhuma dificuldade de sair de casa
jogar tudo para fora e buscar uma outra vida. Alguém tem visto isso nos últimos dias, irmãos? Também, irmãos, diz que os filhos, irmãos, eles serão desobedientes aos pais e às mães, né? E também, irmãos, eles não cuidarão dos seus pais quando tiverem idosos. Alguém tem visto isso nos últimos dias, irmão? É só nos finais dos tempos, né, irmão? Ninguém vê isso agora não, né? Os filhos não terão zelo com seus pais. As mulheres não terão amor aos seus filhos. Os maridos também não terão nenhum amor à família, à mulher, a filho. Sem afeto natural, irmãos. Sem afeto natural. E por último, irmãos, concluindo, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Aqui está Mateus 24, mas eu quero deixar bem claro aqui. Vamos ler Mateus 24, só para nós concluirmos esta noite. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Eita Jesus, irmãos. Vai ser muito prodígio, viu, irmão? É muito milagre, viu, irmãos? Que, se possível, enganariam até os escolhidos. Vai ser tanto sinal, tanto milagre, tanta gente correndo atrás desses profetas, que até os escolhidos vão ser enganados, irmão. Tem acontecido isso, irmão, nos últimos dias? Então, irmãos, eu quis aqui, em primeiro lugar, comprovar pela boca de Jesus, dos profetas, da igreja primitiva, que creem e esperavam o Senhor Jesus voltar, porque Ele vai voltar. E quis aqui também, pela palavra de Deus, esta noite, dizer que está próximo a vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso, igreja amada do Senhor, prepara-te, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando para buscar a sua igreja. Tem muitos outros versículos aqui, irmãos. Eu poderia passar a noite a gente falando aqui da vinda do Senhor Jesus. Mas na próxima quinta-feira nós estaremos falando do arrebatamento da igreja, né? Do milênio, eu vou ver como é que nós vamos ver aqui todo esse assunto escatológico, para que a gente continue firmes na presença do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé esta noite glorificando ao Senhor.